Pensam que é fácil estar aqui à frente. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu tive um professor uma vez, lá em Niterói, Rio de Janeiro, saudoso Nilson do Amaral Fanini, e ele falou para a classe naquela noite: todas as vezes que eu vou pregar, e olha que é pregador do Maracanã, de grandes estádios de cruzada, eu sinto um calafrio na barriga. Convido a igreja a se colocar de pé. Evangelho de João, capítulo 14, verso de 1 a 6. Eu tenho pensado neste texto e eu quero compartilhar com todos, nesta noite, esta palavra. Evangelho de João, capítulo 14, verso de 1 a 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém, mas ninguém, vem ao Pai, senão por mim. Eu gostaria da participação da igreja, somente as vozes femininas no versículo 5. No versículo 5, na transparência, vamos pedir ao nosso irmão para colocar, somente as vozes femininas, vamos lá? Agora somente as vozes masculinas, o versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Amém. Podeis tomar assento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu estou tranquilo, irmão. Sabe por quê? Porque o Evangelho é simples. A mensagem de Jesus é simples, como nós acabamos de ler nesses 6 versos do capítulo 14 do Evangelho de João. É a simplicidade do Evangelho que me alcançou, que alcançou todos aqui e que está alcançando a todos aqueles que reconhecem Jesus como Salvador, como Senhor. Um missionário novo perguntou a respeito do caminho que teriam de seguir através da selva. O guia africano aponta calmamente para si mesmo e diz: Eu sou o caminho. E o que esta igreja está fazendo aqui nesta noite, reunida, é simplesmente dizendo: Jesus é o caminho. Sem estresse, sem imposição, mas simplesmente dizendo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas ninguém vai ao Pai, ninguém chega aos céus, a não ser através de Jesus. Enquanto Tomé está preocupado para o onde, pensamento muito temporal, talvez porque no primeiro versículo Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, né? Na casa do meu Pai há muitas moradas.
Há umas versões que diz, na casa do meu pai há muitos quartos. Talvez Tomé naquele momento estaria pensando, aonde que é essa mansão? Aonde é essa mansão que vai abrigar a todos? Vai nos reunir a todos? Enquanto que ele está preocupado com onde Jesus se apresenta. Eu sou o caminho. Jesus enfatiza o caminho. Tomé é visto como um paradoxal, né? Uma hora crente, uma hora incrédulo. Há alguns até que critica muito a posição de Tomé, dizendo que ele foi muito incrédulo. Mas se você não está entendendo, você tem que perguntar. Se você não sabe, você tem que procurar saber. E foi isso, mesmo convivendo com Cristo, mesmo naquele ambiente maravilhoso de ensinamento com o Mestre, ele ainda não havia entendido que a solução é Cristo, que o caminho é Jesus, que não há subterfúgio, que não há caminho paralelo, é somente um caminho. Jesus é o caminho. É tanto que nos capítulos seguintes nós vamos encontrar muitas das vezes se referindo a Tomé, como Tomé, conhecido também como Dídimo. E a palavra dídimo quer dizer do mesmo parto, significa gêmeo. Talvez porque tinha essa duplicidade de pensamento, né? Sabe quando uma pessoa, domingo é maravilhoso. Passou o dia descansando, está alegre, né? Se alimentou bem, se reuniu com a família, mas chega segunda-feira, parece que o mau humor toma conta. Eu não sei se Tomé era assim, né? Um bipolar, alguém com duplo pensamento, alguém meio intranquilo, mas ele foi sincero ao perguntar, aonde? E talvez você esteja aqui nesta noite, você tem ouvido nós, e nós somos muito, como se diz, nós temos o nosso linguajar, nós falamos já acostumado, né? Diz, eu sou o barro, e muita boa, como são o barro? Não, porque Deus é o oleiro, Ele vai moldando, Ele vai nos tratando, Ele vai nos tornando um vaso, né? De acordo com o que Ele que deseja. E talvez você não entende muitas das vezes esse linguajar nosso evangelical. E talvez Tomé não estava entendendo o que Cristo estava dizendo para os seus discípulos, para aquele momento, que era um momento muito tenso. João 14, eu vejo João 14, e essa resposta de Jesus a Tomé, e não somente uma resposta a um discípulo, mas uma declaração para nós que estamos seguindo o cristianismo. O próprio Cristo, Ele se declara, Ele revela, é um desvelamento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu estava pensando ao ler esse capítulo, esses versículos, como é caríssimo essa afirmação, essa declaração, essa resposta de Jesus para o homem, para mim, para você, para o cristianismo, quando ele se revela que ele é a solução. Na minha apresentação do TCC, quem é estudante aqui sabe, e quando passa por isso, deixa a gente intranquilo, a gente perde peso, a gente fica preocupado, e lá na instituição de ensino tinha a pré-banca, pensa, se já tem a banca final, lá tinha pré-banca. E eu me lembro que na minha pré-banca, já ali, fadigado, o professor olha para mim, tinha 3 professores, e de frente para mim, ele fala, Otacílio, você escolheu um pensador muito caro da filosofia. Aí eu, ai meu Deus do céu, vai lá, vem bomba, né? E quando, nessa palavra dele, um pensador muito caro para a filosofia, e eu havia escolhido Søren Kierkegaard, esse pensador cristão, que nasceu em 1813 e morreu em 1855, com apenas 42 anos, e desde o seu nascimento até hoje vai
caminhando para 200 anos. Muitas universidades, muitos estudantes estão debruçando sobre a palavra, sobre os estudos desse homem, sobre o que ele deixou, tamanha profundidade de palavra, de pensamento, de oração, porque foi um homem cristão, luterano. E eu falei, se Søren Abe Kierkegaard, e o meu tema foi o temporal e o eterno em Kierkegaard. E eu falei, se Kierkegaard é caro, imagina Jesus, que há mais de 2000 anos, ao passar por esta terra, nós estamos falando nele, nós estamos nos regozijando nele, e ele nos deixou um legado incomparável, a salvação da nossa alma. Você entende isso? A salvação das nossas vidas, uma tranquilidade, uma esperança do porvir, em saber que ao sairmos daqui nesta noite, e ao deitarmos, e ao dormirmos, e ao levantarmos, sabemos que foi o Senhor que nos sustentou. É Ele que nos sustenta. E Jesus, quando dá essa resposta, Jesus, quando dá essa declaração, era um momento muito tenso. Jesus havia falado de sua prisão com os discípulos e crucificação, havia alertado que ali alguém o trairia e que a sua morte estava aproximando. E para completar, como é que não deixa uma incerteza, uma insegurança? Ele diz, eu vou para um lugar que vocês ainda não podem ir. Olha que ambiente inquietante. Estava conversando com meu filho, ele estava desejando adquirir um patrimônio. E ele, pai, assim, assim, assado, como é que vai ser, né? Eu falei, é difícil viver, mas a gente vive pela fé. A gente vive a cada dia esperançoso, desejoso, crendo que o Senhor está à nossa frente, que o Senhor peleja por nós, que o Senhor está dirigindo toda a nossa vida. Não é diferente esse ambiente que nós estamos vivendo do pleno século 21, com tantas incertezas, com tantas inquietações. E é por isso que Jesus começa no capítulo 14 dizendo, não se turbe o vosso coração, não se inquiete, confia em mim, creia em mim e creia também em Deus. E é a mensagem que, segundo o evangelista João, traz para nós, registra para nós aqui. Vir através desse caminho permite conhecer Jesus. E não podemos separar o caminho, verdade e vida. Porque quando nós abraçamos esse caminho, quando nós abraçamos Jesus, nós vamos descobrindo paulatinamente que Ele é a verdade, que é um caminho de verdade e que é um caminho de vida abundante. Apesar de ainda não terem entendido completamente, os discípulos, eles conheceram o Pai, conheceram Deus, porque conheceram Jesus. E os cristãos primitivos entendiam a vida como uma jornada, e Jesus como o caminho pelo qual se viajava neste mundo. Foi um momento de extrema tensão, quando Cristo se dirige aos seus discípulos naquele momento. Ele simplesmente orientou aos seus discípulos a acalmar os seus corações. A perturbação pela qual passavam deveria ser substituída pela fé em Deus. E é o convite da palavra de Deus para mim e para você. Toda essa perturbação, toda essa inquietação, toda essa indecisão que eu e você vive todos os dias na nossa vida, nas nossas tomadas de decisões, precisamos substituí-la pela fé
em Cristo Jesus. É a mensagem de hoje, é a mensagem da igreja. Substitua essa incerteza, substitua a sua incredulidade pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a verdade. E é claro que a gente só vai descobrindo essa verdade na medida que a gente começa a caminhar na verdade. Se a gente for olhar os dicionários, se a gente for olhar os compêndios, os comentários sobre verdade, nós vamos encontrar muitas definições de verdade. Verdade por correspondência, verdade por revelação, verdade por conformidade a uma regra, verdade por coerência, verdade por utilidade, mas há uma verdade que Agostinho de Hipona, por um lado, define: verdade é aquilo que é como aparece, que se manifesta a si mesmo. Aquilo que é como aparece, que se manifesta a si mesmo. E foi assim que Jesus se revelou. Ele se manifestou. Como que ele se manifestou? Dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ele é categórico em dizer: mas ninguém pode ser o homem mais importante da face da terra, não tem condições de nos conduzir aos céus, somente Jesus. Você concorda comigo? É o que o Evangelho de João nos apresenta nesta noite. Um Jesus que é o caminho. E não tem como separar o caminho da verdade e da vida. Na medida que eu entro nesse caminho, na medida que eu entendo que esse caminho é uma jornada a seguir, eu vou descobrindo a verdade. Jesus vai se revelando. É um desvelar, é um desvelamento. Quantas coisas eu sei hoje que eu não sabia quando eu aceitei Jesus como meu Salvador. Na medida que você vai buscando ao Senhor, na medida que você vai lendo a palavra, na medida que você vai buscando a Deus em oração, na medida que nós vamos participando nos nossos cultos de comunhão, como é esse desta noite, onde nós deixamos a nossa casa e estamos aqui nos reunidos para louvar, para bendizer a esse Senhor, que um dia nós aceitamos como Salvador da nossa vida. Não tem sido maravilhoso, irmão, caminhar com Jesus? Não tem sido maravilhoso servir ao Senhor, mesmo nesse mundo de incerteza, de inquietações? Mas nós temos essa convicção: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Eu convido a igreja a se colocar de pé. E eu não sei se há alguém aqui nesta noite que ainda não teve ousadia, de tomar uma decisão ao lado de Jesus. Quem sabe está vivendo uma vida de inquietação, uma vida de perturbação, sem uma orientação, sem um norte para a sua vida. Mas hoje esta igreja está abrindo essa oportunidade aqui. Uma oportunidade que eu abracei, que eu alcancei, que muitos aqui também alcançaram. E está te convidando você tomar uma decisão ao lado de Jesus. Enquanto a igreja ora, enquanto a igreja intercede por aqueles que ainda não tomou uma decisão, nós estamos te convidando. Se você deseja aceitar Jesus como Salvador da sua vida, se você deseja aprimorar a sua vida, o seu caminho, a oportunidade é agora. Venha à frente, simbolizando a sua aceitação a Cristo, dizendo que você deseja conhecer essa verdade, dizendo que você deseja trilhar esse caminho, que você quer essa vida abundante. Talvez uma vida que você está vivendo muito mesquinha, uma vida sem alvo, sem compromisso, sem alegria. Mas hoje é uma oportunidade. Já temos aqui uma pessoa que está tomando essa decisão ao lado de Jesus. Tem mais alguém? Venha sem medo, venha sem temor. Jesus deseja abraçá-lo nesta noite também, através de nós, através dessa igreja.
Vem em nome de Jesus. Aleluia. Quem sabe você está desviado e está titubeando. Será que é verdade? Será que não é verdade? Venha provar. Venha se lançar nos braços de Jesus nesta noite. Quem sabe você está pensando até em se desviar. Tamanhas são as angústias, tamanhas são os questionamentos, as tribulações da sua vida. Mas hoje o Senhor te convida, Jesus te convida a tomar uma decisão, a renovar o seu compromisso com Ele. Deus quer te abençoar grandemente. Deus quer renovar a sua vida. Se não há mais ninguém, nós vamos estar orando. Nós vamos estar agradecendo a Deus por essa vida. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Sabe o que é isso, irmão? O valor de uma alma. Senhor, muito obrigado por esse Senhor que tem chegado até a frente e corajosamente, Senhor, tem, Senhor, tomado essa decisão, Senhor, de te servir, de conhecer o caminho mais intensamente, de conhecer uma vida abundante. Abençoa a sua vida, abençoa a sua casa, Senhor. Traz restauração, traz a cura, Senhor. Traz a libertação, Senhor. Traz os dons do Teu Espírito Santo sobre essa vida. Assim nós oramos agradecido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. A igreja pode tomar assento. Aleluia, paz do Senhor Jesus. Deus continue usando muito o pastor Otacílio por essa palavra que foi ministrada aos nossos corações. Palavra suficiente para salvar o mundo todo. Deus possa continuar falando às vidas. Com a permissão, a autorização do pastor Samuel, nós queremos rapidamente aqui repassar os avisos da semana. Nós já sabemos quais são, mas para reforçar, amanhã às 19h30, culto de oração. Culto de oração. Você é convidado a vir aqui orar. Aqui o pastor está dirigindo o culto, é o pastor Carmelito. Vem orar aqui conosco. Terça-feira, o evangelista Wagner já falou aqui, o seminário de crescimento espiritual. Todos nós somos convidados para terça-feira retornar a esta casa e aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Seminário de crescimento espiritual. Quarta-feira, às 14h, é a tarde da bênção. Quem vai estar falando aqui é a irmã Lorena Gontijo, toda a equipe, a partir